Fala, meus amigos, vamos aqui ao nosso radar da semana para os pregões do dia 17 até o dia 21 de fevereiro, já produzindo aqui nessa sexta-feira de encerramento de pregão dia 14, após produzir análise de fechamento do pregão, enfim, adiantando um pouco mais aí o radar da semana. E vou falar a respeito aí de Ibovespa, dólar, juros, DI, também falando de S&P 500, de minério, de petróleo e também destacando os 5 índices setoriais que na semana passada já tinha comentado sobre alguns quem estava mais forte e o foco nesses setores terminou gerando ali algumas operações interessantes. Vamos lá, vamos aqui destacar, começar aqui falando, primeiramente agradeço a todos que são membros aqui dentro do canal, que estão assistindo esse conteúdo antecipadamente. É provável que na terça-feira esse conteúdo fique aberto para todos. Então, você que também está assistindo aqui a partir de terça-feira, esse radar da semana, foi gravado aqui na sexta-feira, dia 14, e lembrando, membros têm acesso antecipado, você que está acessando aqui é inscrito ou não está inscrito, você também tem acesso a esse conteúdo, só que com esse pequeno delay. Vamos lá, começando pelo Ibov, fechamento da semana. Alta de praticamente 2,9%, e o Ibov caminhando para testar a região dos 130 mil pontos, 129.100 a 130 mil pontos. É o caminho mais provável. Ponto positivo da semana. Conseguiu ficar acima dessa região. Depois, na semana de baixa, testou a média, sustentou em cima da média como suporte, mesmo perdendo a mínima da semana passada. A gente teve a reversão dessa sinalização negativa, bateu no suporte e gerou superação dessa máxima e dessa aqui. O pregão de sexta-feira foi essencial para isso. Foi justamente ele que reverteu toda a queda da semana, gerando uma alta aí de 2,7%, ou seja, a gente estava ali basicamente com a leve alta na semana de 0,19%, que é agora com 2,89% de alta. Essa sinalização reforça a tendência de alta, que ela seria revertida aqui no curto prazo, a tendência de curto prazo seria revertida se houvesse o sinal para baixo desse patamar. Não aconteceu isso. Temos aqui uma sinalização de pivô de alta, uma tendência de alta confirmada e aumentando a probabilidade de ter algo para cima, essa região de topos anteriores, região lá perto dos 130 mil pontos. Para mudar a tendência de curto prazo, o Ibovespa teria que voltar para baixo 123.777. Enquanto se sustentar acima dessa região aqui, o foco maior é buscar operações de compra. Agora, só ficar atento aí, em termos que a gente está chegando após o fechamento dessa semana, com o GPS aqui da tendência, nos 83%. Então, já começando a entrar na região de sobrecompra. O que isso significa? Significa que podemos ainda ter algo mais para cima, mas vai aumentar a chance da gente ter alguma correção um pouco maior dessa subida que a gente está vendo aqui nas últimas semanas. Ou seja, vai aumentar a chance de ter uma correção maior de curto prazo. Então, essa região chegada aqui, tomar cuidado, pois aumenta a chance de ter algum processo de correção, seja correção no tempo ou correção no preço. Então, é um ponto para a gente ficar atento no decorrer da próxima semana. Não comprar muito em cima dessa região aqui. Olhando aqui agora para falar do dólar, o dólar terminou a semana apresentando queda de 1,93%. E o principal nível de suporte agora do que o dólar se encontra é essa região de topos anteriores no mensal. Vou colocar até aqui desse lado, olha só. Ele já está dentro de uma região de suporte, só que a região mais relevante de suporte fica ali, que é o que já está sendo testado, que é no gráfico diário, dá para ver aqui, dá um zoom menos aqui, essa região aqui de topo, com o fundo anterior na faixa de 5.707, já chegou a bater nisso hoje, e essa região aqui assim, essa linha aqui, se eu pegar o gráfico mensal, ela passa ali com um maior fechamento aqui dessa subida, que foi na faixa 5.677. Enfim, na faixa dos 5.710 até os 5.680 é a região principal de suporte no primeiro momento. Então, se fosse pensar em aporte de prazo maior, um pequeno aporte de prazo maior, essa seria a primeira região. Tem já um sinal para subir a partir daqui? Ainda não. Estamos dentro de um movimento de baixa no mensal, candles descendentes, nova mínima aconteceu aqui nesse mês, reforçando o movimento de baixa, que aumenta a chance ainda de se ter algo mais para baixo, de ter uma nova mínima aqui, já falando do mês de março, a gente está no meados de fevereiro, mas isso aqui, essa característica aumenta a chance da gente poder ter em março ainda uma mínima inferior a desse mês, não necessariamente que o mês de março também de ser de queda. Então, o primeiro ponto aqui é essa região. Segundo ponto,
de suporte vai ser essa região lá na faixa dos 5.500 a 5.470. Então, são as duas faixas importantes de suporte para o dólar. E falando em termos de curto prazo, tendência de baixa, muda essa tendência de baixa se voltar para cima dos 5.850, ainda apontando para testar a região mais abaixo, que é entrar mesmo na região 5.707 até o patamar de 5.667. Nesse patamar aqui a gente pode ter algum processo de recuperação no dólar na próxima semana, ou seja, a gente está tendo aqui uma sequência, pelo menos de semana negativa, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sendo que esse candle também foi de baixo, mas o fechamento é maior do que esse aqui. Então foi uma semana ainda de alta. Mas, considerando 6 semanas negativas e 7 candles de baixa, cria-se uma expectativa que a gente pode ter justamente uma semana que bate no nível de suporte e volta a trazer algum processo de recuperação. Seria assim, nossa, menos provável a gente ter uma próxima semana sendo a semana mais forte de baixo. Não é algo que não possa acontecer, mas não é frequente que isso acontece, uma sequência dessa de baixo. Olhando aqui agora para o DI, no DI, nos juros, a gente teve uma semana de queda de 3,13%, ampliando a chance de poder ter algo mais para baixo. Por quê? Porque o DI bateu no suporte, que é uma média, gerou uma sinalizaçãozinha leve de alta, apesar que eu já tinha comentado que aqui a correção foi pequena em relação a todo esse movimento de subida, então tem espaço para uma correção maior, pegando o gráfico mensal, perdeu a mínima do mês anterior, amplia a chance de poder buscar suportes mais abaixo, como os topos anteriores, aqui na faixa dos 14,19 até os 14,06, e depois disso mais por volta dos 13,40 seria outro nível importante, que é onde está basicamente a média aqui, exponencial de 10 períodos, ou seja, a média de comportamento dos últimos 10 meses. No gráfico diário, a gente tem uma tendência de baixa, estava fraco para subir, já tinha comentado isso aqui com vocês na fechamento da semana passada, por mais que tivesse esse movimento, comparado com o movimento de baixa, não estava nada tão relevante. Gerou um sinal de topo descendente, ampliou a chance de queda e segue aí dentro da tendência de baixa. Para mudar a tendência de baixa de curto prazo, o DI teria que superar essa máxima aqui, ó, localizada em 15,26. Então, enquanto não fizer isso, expectativa de olhar para o próximo suporte aqui, localizado na casa dos 14,35. É o próximo de suporte mais importante. Seguindo para a gente falar agora aqui de S&P 500. Deixa eu só colocar aqui no gráfico do S&P 500 e no gráfico semanal do S&P 500. Temos aqui o S&P 500 em alta nessa semana. Tivemos uma alta aí de 1,47%, sustentação em cima da média, ainda dentro de um contexto positivo no gráfico diário aqui, que estava lateral, mas conseguindo, depois de um grande candle de baixa, não evolui, volta para cima, ou seja, não deu sequência, lá, se sustentou em cima da média, oscilou abaixo, mas volta a fechar basicamente na média. Então, o mercado ainda mais forte aqui, por parte dos compradores em relação aos vendedores. Olha só, os candles grandes de baixo, que você não tem uma sequência, são poucos candles de baixo e vários candles brancos de alta aqui, representando uma força maior por parte dos compradores. Está testando nível de resistência, mas enquanto não gerar algo mais representativo para baixo, que seria a perda desse patamar aqui, ou um fechamento de uma semana abaixo da média, segue dentro de um contexto mais positivo a Bolsa Americana. E olhando para o barril do petróleo, tivemos uma semana aí negativa, uma queda de 0,24%, segue dentro de um viés de baixa, pelo menos tentou se recuperar ali, mas perdeu força. 3 candles de alta, 3 candles aqui vindo para baixo, ainda sustentando esse patamar. Para mudar o cenário, tem que voltar para cima dessa máxima aqui. Para reverter essa tendência de baixa de curto prazo, tem que voltar para cima dos 77 dólares. Que aqui antes tem toda uma região aqui que é uma região de desafio, uma região na faixa 75,50, 76,50. Vai ficando mais esse desafio, vou até tirar isso daqui, o desafio vai ficando mais para a faixa mesmo agora dos 76,50. Um nível mais alto, 77 dólares. Mas, de maneira geral, ainda dentro de um viés de baixo. Então, enquanto não conseguir se sustentar acima da média móvel de comportamento ali, média de comportamento dos últimos 10 pregões, mantém um viés de baixa aí o barril do petróleo, que cria uma expectativa de buscar os próximos níveis de suporte. Primeiramente 72,50, depois na casa dos 70,70. O outro ativo para ser falado aqui pelo gráfico semanal, uma outra commodity, é o minério, que teve ali uma semana
de leve queda essa semana aqui, ó. Isso aqui já é a cotação já projetando para frente. Aqui a gente teve essa queda de 0,18%, mais uma semana aqui vindo que testar esse patamar de resistência e já dando indício de perda de força. Primeiro aqui, ó, se fechar essa longa sombra superior e oscilação abaixo dessa mínima, cria uma expectativa um pouco mais negativa. Olhando para o gráfico diário, a tendência de alta mudou? Não. Nesse de alta está aqui assim. Só que já temos ali 3,500 para baixo, fechamento abaixo da média, uma oscilação abaixo dessa mínima amplia a chance de ter algo mais para baixo, o que pode trazer para uma indefinição da tendência se começar a trabalhar dentro dessa região aqui, que vai dos 103,80 até a mínima na faixa dos 102. Então essa é a região de suporte principal, onde pode parar de cair e voltar a subir, mas já entrando mais aqui dentro, fica mais num cenário de indefinição e amplia essa indefinição se perder essa mínima aqui. Seguindo agora para a gente falar das ações, a PTR4 fechou muito bem a semana, com alta de 2,35%, se sustentando acima da média, mas estabelecendo um movimento de baixa no gráfico semanal. Apesar de ser movimento de baixa ainda a favor da tendência, basicamente a tendência está aqui assim, ó. E aqui rompeu, tentou... Opa, deixa eu colocar de novo. Tentou subir aqui, rompeu, mas não fechou acima, volta para baixo, está dentro do movimento de baixo. Apesar de estar mantendo a tendência de alta de curto a médio prazo e de médio prazo. Só que no curtíssimo a curto prazo, a tendência ficou indefinida nessa semana, agora apresentando um viés de alta por conta da alta desta sexta-feira de 3,08%. Fechamento, inclusive, acima dos 37,30, que é um ponto importante. Compra em PTR4, eu cheguei até a mencionar na análise de fechamento pregão, mais de sinal de alta de fundo ascendente no gráfico no gráfico 120 minutos, acima ali dos R$37, seria algo mais positivo para se tentar alguma entrada aí, R$37, R$36,90, seria mais positivo em termos de compra na Petro. Então, o cenário ainda, de maneira geral, está alinhado para cima na questão de mensal, gráfico mensal, gráfico semanal, mas é um ativo que para swing trade ainda um desafio maior, pelo menos para mim. Eu não gosto tanto do gráfico, prefiro outros ativos que estão mais limpos o gráfico nesse momento, com menos desafios pela frente, de entrar comprando aqui, com stop aqui, e com 2 topos anteriores, prefiro deixar o gráfico dar uma limpada em termos de movimento e depois passar a proporcionar sinal de alta acima de nível de antiga resistência ou mesmo em cima das médias. Depois disso eu vou falar aqui da Vale 3, que terminou... Deixa eu só ajustar aqui, colocar os ajustes de volta. A Vale 3, que terminou aí a semana, apresentando um alta de 1,53%, segue dentro de uma correção da queda, ainda mais fraco do que foi a queda. Se a gente olhar aqui 1, 2, 3, 4, 5 semanas, e aqui a gente teve 1, 2, 3, 4, 5 semanas. Então, em termos de tempo, está ficando madura aqui para um possível movimento de queda. E olha que ela não conseguiu ir muito aqui para cima. Se eu faço uma comparação do Ibov com a Vale 3, o Ibov conseguiu fechar acima das duas médias. Já a Vale 3 não conseguiu fechar acima das duas médias, está aqui acima dessa média aqui. Então a tendência dela, vista pelo gráfico diário, é de alta, assim como o Ibovespa, mas é mais fraca do que a média sendo o Ibovespa, não essa média aqui, tá? O que muda a tendência de alta de curto prazo na Vale é ela retornar para baixo dessa mínima aqui. 54,13, que é um ponto que a gente pode ficar um stop para quem está posicionado, até mesmo pelo gráfico semanal, quem estiver posicionado é um ponto de stop abaixo da mínima desta última semana, ou seja, se depois de ter gerado 5 semanas aqui tentando subir, mais fraco do que essa aqui, gerar um topo descendente, seria um sinal de saída de uma posição comprada em Vale 3. Próximos desafios desse papel. Da região de 56,40, depois disso mais por volta dos 58 a 58,40. Setores, setor de consumo, aí eu vou pegar o Ibovespa para mais uma vez lembrar aqui, ó, olha o gráfico semanal do Ibovespa, acima das duas médias. As médias ainda estão, a de menor periodicidade ainda está abaixo da de maior periodicidade. Quais são essas médias? 10 e 40. Essa aqui representando a média de 10 do prazo acima, que seria o gráfico mensal. Então, ponto positivo, superou as máximas das 2 últimas semanas e sustentou em cima da média móvel de menor periodicidade e está acima da de maior periodicidade. Beleza. Setor de consumo
estava com dificuldade de sustentar acima da primeira média. Agora conseguiu. Então, era o setor mais arriscado ali, um dos setores mais arriscados de buscar compra. Eu ainda busquei compra nessa semana em CAB3, sigo comprado, fechou bem o pregão de hoje, que para mim, do setor ali, é um dos ativos que eu vejo com um pouco mais de força. Olhando para essa correção, tem espaço para corrigir mais aqui? Tem espaço para poder vir um pouco mais acima, mas ainda é um setor um pouco mais fraco, tem que filtrar um pouco mais para buscar posições de compra. Quais são os próximos desafios? Essa região de fundo, esses níveis de fundos aqui anteriores, na faixa ali dos 2.540 e depois na faixa dos 2.622, fechou aqui em 2.496. Ainda está regido por uma tendência de baixa pelo gráfico semanal, curto a médio prazo, e o de curtíssimo a curto prazo, gráfico diário indefinido, retoma ali uma tendência de alta se voltar aqui, ó, porque aqui tinha uma leve tendência de alta, né? Tinha, quando perde a mínima desse fundo, fica indefinido, ameaça gerar uma tendência de baixa, mas volta aqui já para cima desse patamar, por isso que eu estou mencionando, indefinida, mas com viés de alta. No setor de energia, dá para perceber que a gente já tinha algo mais positivo lá na semana passada, que eu já tinha comentado, grande candle de alta, candle aqui com corpo pequeno, ainda fica, mesmo que tivesse uma nova mínima, ainda ficar com a expectativa mais positiva de poder ter algo maior para cima, e aí veio buscar esse nível de resistência, que aí já começa a ficar um pouco mais apertado ali, ainda podendo vir até um pouco mais acima, mas se desempenhou muito bem, e assim como o Ibovespa conseguiu fechar acima das duas médias. Então já está acima das duas médias. Já tem mais tempo aqui, ó. O setor de consumo veio agora para cima da média móvel de comportamento dos últimos 10 pregões. Não significa dizer que esse setor está atrasado e o setor de consumo está atrasado, ele tem que fazer a mesma coisa que os demais setores. Não. Ele só está mostrando que ele está mais fraco e eu fico tomando um risco maior se eu estiver buscando compra mais dentro desse setor. Certo? Aqui, até também buscamos operações aqui na semana em cima do setor de energia. Ok, a operação também bem. E um bom sinal aqui, olhando até com gráfico diário, gerou... Opa, botei um indicador aqui que nem um histograma me acendendo, não queria colocar não, isso aqui. Aí a gente teve aqui no gráfico diário um sinalzão de alta, depois na lateralização uma forte barra de alta, expectativa positiva, criou uma expectativa positiva para o início da próxima semana ou para o decorrer da próxima semana, mas ficar atento nos níveis de resistência, porque vai aumentar a chance de bater aqui e gerar algum processo de queda, de correção. Tá? Então, mas de qualquer forma, junto com o Ibovespa, olhando aqui, setor de consumo e setor de energia, correções do setor de energia ainda continua sendo algo interessante. Pivô de alta, comprando muito lá em cima, já começa a ficar mais restrito. Já falei do GPS, então já falando aqui também que o setor de energia fechou muito lá em cima de nível de resistência, aumenta um risco um pouquinho mais, mas ainda é melhor do que o setor de consumo, na minha opinião. Olhando aqui para o setor de financeiro, que era o setor mais forte, né? Porque já estava acima, mais forte que o Ibovespa, já estava acima das duas médias, né? Já tinha superado níveis de resistências antes, e fez um candle de definição, mas era mesmo se oscilasse aqui embaixo, olhar para a possibilidade de gerar algum sinal de alta aqui, ó. Lateralizou e gerou um sinal de alta no fechamento da semana. Inclusive, até nessa sexta, eu terminei abrindo 2 operações de compra dentro do setor. Tá lá dentro do aplicativo DV Invest. Então aqui a gente teve um bom fechamento que cria uma expectativa de buscar os próximos níveis de resistência. Primeiro já está aqui testando essa região aqui, e se olharmos mais para trás, dar um zoom in, aí já seria lá na faixa dos 14 mil pontos. Se olhar para um gráfico semanal, aqui a gente já tem essa região aqui para trás. Então esse é um primeiro ponto onde pode perder um pouquinho de força, mas passando por esse nível aqui, o próximo nível já seria para a faixa dos 13.800. Tá? Então o setor financeiro continua sendo o setor mais forte por enquanto. Por enquanto que é no fechamento dessa semana, o setor financeiro continua ainda sendo mais forte. Eu já vim falando isso aqui, que está sendo o setor mais forte, faça uma comparação, e que é aquele setor que focaria um pouquinho mais. O setor mais fraco ainda é o de materiais, que ainda permanece com barras descendentes e abaixo da média móvel de 10 períodos. Pode se recuperar? Pode, mas eu sei que eu forçar a compra aqui dentro desse setor não tem de ser tão bom. Dá para ver, se eu tiver reforçado alguma coisa em Vale 3, não evoluiu tanto, apesar de ter fechado a semana razoavelmente bem. Mas, de maneira geral, setor com risco um pouco maior e continua assim
a expectativa ainda que esse setor possa vir no curto a médio prazo para perder essa região aqui. Seria o caminho mais provável. Aqui ainda não tem nenhum sinal, por mais que fechou em alta de 1,75%, não tem nenhum sinal ainda que fala assim, nossa, agora ficou com cara de reversão aqui dessa expectativa de ir lá em cima, de vir aqui. Não vejo isso ainda. Setor imobiliário era o setor também, assim como o setor de energia, primeiro financeiro, aí você tinha o imobiliário também bem, até um pouquinho mais forte o setor de energia, que também conseguiu fechar aqui acima das duas médias. Então, apontando para testar essa região importante de preço que pode parar a subida aqui, enfraquecer, enfim, entrar ali na região na faixa dos 908 até um patamar de 932 e gerar algum processo de perda de força, de ter uma correção, seria algo natural de acontecer, considerando o GPS da tendência, considerando todo esse movimento de baixo que está devolvendo todo esse movimento de queda, voltando ali em V. Quando chega nesses patamares aqui, o mercado começa a ter um processo de realização de lucro, uma correção dessa forte alta, também pegando aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 semanas consecutivas de alta. Então tá bem. Quais são os setores que estão melhores? Financeiro continua, igual a semana passada. Energia também. E o setor imobiliário. Tá? Então, inclusive, também tem posição aqui dentro do setor imobiliário, não só de swing trade, mas também foi um setor que eu coloquei nas carteiras recomendadas. Então é isso, olhando o diário aqui, ó, o setor quando está mais forte sobe e em vez de cair ele vai corrigindo meio que de forma ascendente. Então vai mantendo aí um cenário mais positivo para quem está comprado, stop abaixo dessa mínima aqui em vários ativos e monitorar para ver se gera oportunidade em prazos mais curtos, 120 minutos, fundo ascendente, não exigir tanto para cima, sendo mais otimista que assim, ó. Mas lembrando que eu já citei ali os pontos importantes dentro do setor. Aqui significa dizer lá 940, tá? É isso, meus amigos. Espero que tenha sido útil para vocês de alguma forma nessa análise aqui, esse vídeo de radar da semana, para dar um norte, para dar um direcionamento. É lógico que em alguns momentos a gente, estou tentando contribuir de alguma forma com um direcionamento, com um olhar ali, um filtro um pouquinho maior para vocês para a próxima semana e espero que isso ajude de alguma forma. Um grande abraço, um excelente final de semana para quem está assistindo isso ou na sexta ou no sábado, enfim, um excelente final de semana e uma ótima semana, a próxima semana do dia 17 a 21 para todos nós. Bons negócios. Até mais.